Olá para todo mundo que acompanha o Papo Gigante, o podcast do Sleeping Giants Brasil. Bom dia, boa tarde e boa noite. Nós temos falado muito aqui sobre o fato de que a história da América Latina, da maioria global e do Sul Brasil é uma história atravessada pela exploração e pela expropriação. Desde a exploração das veias de ouro e de prata, passando pelas terras raras, minerais críticos, o minério de ferro, assim como na seara do desenvolvimento de tecnologias para a saúde pública, como é o caso do lenacapavir, um medicamento revolucionário contra HIV e AIDS, até a discussão sobre data centers que consomem montantes massivos de água e que deixam os passivos ambientais para o nosso povo. Em todas essas searas, o Brasil e a América Latina continuam a ser explorados pelas gigantes do capitalismo. Como bem escreveu Eduardo Galeano nas Veias Abertas da América Latina, a divisão internacional do trabalho, e que eu peço licença para ler, consiste em que alguns países se especializaram em perder e outros em ganhar. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializamos-nos em perder desde os tempos remotos em que os europeus do Renascimento se lançaram ao mar e lhe cravaram os dentes na garganta. Mas toda a história de exploração e de expropriação é também uma história de luta e de resistência. E hoje, a nossa convidada é uma pessoa que está na trincheira do enfrentamento a essa realidade, que é a Duda Salabert, que foi a primeira mulher transexual a disputar o Senado no Brasil em 2018, eleita vereadora, por Belo Horizonte em 2022, deputada federal por Minas Gerais em 2022 e vereador em 2020. Isso. Duda, um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, sou grande admiradora do seu trabalho. Nós precisamos de jornalistas e comunicadores como você para ampliar a democracia no Brasil. A erosão democrática que nós vivemos, ela afeta diversos setores, entre eles o jornalismo, que muitas das vezes é refém do grande capital, refém de uma estrutura global que quer que apareça uma única informação. Então, um jornalismo independente, compromissado, sério e, sobretudo, que comunique com a juventude que está em disputa nesse contexto global é fundamental. Então, parabéns por tudo que você e vocês fazem nesse espaço, viu? Muito obrigado, Duda. De fato, sim, nós temos uma grande admiração pelo seu trabalho. E eu queria começar aqui falando um pouco sobre essa exploração, especialmente na saúde pública, falando de uma questão específica que é o desenvolvimento do lenacapavir, um medicamento que é revolucionário na prevenção e no combate ao HIV/AIDS. Um medicamento que foi testado no Brasil, em populações brasileiras, na América Latina, e que agora a farmacêutica responsável pelo desenvolvimento desse medicamento, a Gilead, não inseriu o Brasil no rol daqueles países que têm direito ao desenvolvimento barateado, desse medicamento. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que está acontecendo. Exatamente. Para quem não sabe, o lenacapavir é uma medicação revolucionária. Ele consegue tratar o HIV e AIDS em até 99,9% dos casos. É uma revolução que nós estamos presenciando. Ele é injetável, são 2 doses por ano, que previne o HIV em quase 100% dos casos. E o Brasil, como você bem disse, foi um país que subsidiou os testes do lenacapavir. E agora que o remédio foi lançado, veio a surpresa negativa. É quase R$150 mil a dose. 150 mil. Quase R$150 mil a dose. E nós temos que tomar 2 por ano para se prevenir quase 100% do HIV. Isso é uma vergonha, porque, primeiro, o valor para a produção é baixo, baixíssimo. E nós estamos conversando desde o início com a farmacêutica a fim de popularizar o preço. Porque a vida está acima de qualquer patente, a vida está acima de qualquer lucro. E aí, nesse diálogo, a farmacêutica sempre se posicionou voltada somente para o lucro, sem essa preocupação, de fato, em universalizar, porque o nosso debate é querendo universalizar a prevenção em quase 100% do HIV/AIDS. Fizemos audiência pública,
a farmacêutica continua resistente a baixar os preços. Então, o que nós fizemos? Protocolamos um projeto de lei para que o lenacapavir seja considerado de interesse público no Brasil. Esse é o primeiro passo para a quebra de patente. Nós não queremos quebrar a patente, porque nós sabemos a importância da patente no campo da ciência. As patentes são fundamentais para os cientistas e núcleos de ciência conseguir subsídios financeiros. Mas é um absurdo cobrar 150 mil reais, ou seja, 300 mil reais por ano para a pessoa se prevenir do HIV/AIDS. Então, essa é uma estratégia que a gente está cobrando do Congresso Nacional para que coloque esse projeto em pauta, para que, se a farmacêutica não baixar o preço, nós vamos quebrar a patente. Maravilhoso. O Brasil sempre foi protagonista global no debate de prevenção ao HIV/AIDS. A política nacional de enfrentamento à HIV/AIDS brasileira, né, da década de 90, se não me 90, engano, isso. Né? Uma política muito bem estabelecida e reconhecida globalmente, né, pela distribuição gratuita de antirretrovirais. Então, esse medicamento que é tão revolucionário, né, no enfrentamento ao HIV/AIDS, que poderia representar, de fato, uma revolução, né, inclusive no sistema público brasileiro, agora é oferecido a esse valor exorbitante de 150 mil reais, uma população na qual esse medicamento foi testado. E aí eu já aproveito para te fazer uma segunda pergunta, que é: e as pessoas com as quais foi realizado esses estudos clínicos, essas pessoas, elas continuam tendo acesso a esse medicamento? Eu não sei que ponto que está esse debate, porque a gente focou o debate político especificamente na redução de preço. Nós já fizemos uma audiência pública, vamos fazer uma segunda audiência pública para justamente mover o debate sobre isso e dar transparência ao máximo, porque os cientistas odeiam quando eu falo isso, eu sei que eu estou errada, mas só a título didático, o lenacapavir é como se fosse uma vacina. Contra HIV/AIDS. Aí é como se fosse, não é uma vacina no sentido técnico da questão, mas é como se fosse. São 2 doses para prevenir quase 100% do HIV/AIDS. Nós nunca avançamos tanto na pauta. E é curioso, quando eu coloco essas publicações nas redes sociais, e aí vem um monte de gente assim, que desconhece o tema, porque a gente sabe que o preconceito é muito grande ainda relacionado à sexualidade, o sexo ainda é um tabu e ainda é um estigma muito grande sobre HIV/AIDS devido à publicidade dos anos 80 e o que foi a AIDS nos anos 80. E aí comenta, é só usar camisinha, já existe camisinha. Primeiro, são 2 pontos. O lenacapavir, ele não é só para prevenção de HIV. Pessoas que têm HIV e que vários medicamentos não serviram, não funcionaram para o tratamento do HIV, em alguns casos raros, o lenacapavir mostrou uma eficácia gigantesca. Sim. Então, ele é também para pessoas que já estão contaminadas com HIV. Sim. E segundo, nós estamos discutindo aqui, sobretudo, o lenacapavir para a população mais precarizada, mais vulnerabilizada. No Brasil, não sei se vocês sabem, estima-se que hoje, segundo o Ministério da Saúde, 41% das travestis estão com HIV. E isso é ligado à extrema vulnerabilidade, porque 90% das travestis estão na prostituição, devido a um preconceito odioso que há. Se nós vemos a população em situação de rua, o índice de HIV é muito alto. Populações detentas, sistema carcerário é muito alto. Então, a gente está discutindo a prevenção ao HIV/AIDS, primeiro, para a população extremamente vulnerabilizada. Porque a população já privilegiada, existem diversos métodos que a gente pode utilizar. Então, a gente quer o lenacapavir no SUS, atuando para pessoas em situação de rua, profissionais do sexo, pessoas detentas em situação privada de liberdade, travestis e transexuais, que são grupos que foram historicamente alijados da estrutura social. É isso que a gente está discutindo. É maravilhoso, Duda. E assim, é importante também considerar que as pessoas vivendo com HIV/AIDS, né, quando estão em tratamento, e às vezes o tratamento, o acesso, né, às unidades de dispensa de medicamento é um acesso dificultado, às vezes as pessoas se sentem constrangidas em ir ali buscar o medicamento, e a possibilidade, né, de tomarem uma medicação com uma periodicidade maior
facilita com que essas pessoas adiram efetivamente àquele tratamento. E pessoas que estão em tratamento podem chegar no estágio de terem a carga viral indetectável, o que significa, né, a impossibilidade, a intransmissibilidade, né, do vírus também. Então, é uma segurança, né, não apenas para o indivíduo que está vivendo com HIV/AIDS, mas para a sociedade. Isso, no final das contas, pode produzir, inclusive, um barateamento dos custos com a administração da saúde pública, né? Com certeza. Então, assim, lenacapavir no SUS, você vai ser o primeiro a saber essa informação. Ah, maravilhoso. Então, a gente nós tem um vamos... exclusivo aqui. É exclusividade. Eu tenho que até criar um sininho para quando vier exclusividade. Assim. Nós vamos anunciar, até o fim dessa semana, o nosso site, que é Vida Acima da Patente. E o Vida Acima da Patente, ele tem um abaixo-assinado para a gente pressionar o Congresso Nacional e os e-mails de cada deputado para a gente cobrar o avanço desse projeto que busca considerar o lenacapavir de interesse público, social, para que o lenacapavir esteja no SUS, barateado, com acesso a todo mundo. É isso que a gente quer. Então vai chamar Vida Acima da Patente. E a gente quer que isso se torne um movimento que una diversas ideologias, direita, esquerda, centro, pessoas da saúde, da educação. O Brasil sempre foi protagonista no debate de enfrentamento ao HIV/AIDS. E nós não podemos ficar atrás. E o mundo não pode ficar atrás. É um avanço, 99,9% de prevenção ao HIV. Assim, é maravilhoso mesmo. Então a gente vai... nós vamos contar com a parceria de vocês, que já fazem uma comunicação fantástica, para a gente garantir essa medicação. E nós não vamos parar. Assim que nós conseguimos o Vida Acima da Patente, foi inspirado no VAT, Vida Além do Trabalho. Né? Assim, houve uma mobilização de direita, esquerda, centro, de tudo que é grupo social, para o fim da escala 6x1. E eu acho que nós temos que ter uma mobilização nacional para discutir a questão do HIV/AIDS, que impacta todo mundo, direto ou indiretamente, né? Maravilhoso. Então é Vida Além da Patente. Vida Além da Patente. Vamos distribuir nossa logomarca e queremos que deputados, vereadores, senadores, presidentes, que nós queremos esse tema no debate nacional esse ano de eleição. Vamos perguntar a posição dos candidatos a presidente da República, qual que é a posição deles em relação ao lenacapavir. É isso que a gente quer, que o Brasil... E discutir isso é discutir saúde pública, discutir o SUS, que a gente quer o lenacapavir no SUS, né? Inclusive pelo tabu, às vezes, que as campanhas presidenciais têm em discutir temas que são de interesse da população LGBT, né? A gente observou isso de forma bastante importante em 2022. E só ratificando, a gente não quer que chegue ao ponto de quebrar a patente. Mas, se necessário for, nós o faremos, porque não é a primeira vez que o Brasil quebra patentes em defesa da saúde pública. Então, se necessário fosse R$150 mil, não faz, é um ataque à soberania nossa e o que o Brasil serviu como teste também. Sim. Né? Então, você viu, Duda, que eu fiz aqui eu tentei fazer no início da nossa conversa aqui um grande esforço para conectar uma série de agendas que são tanto diferentes dentro de um assunto quase comum, né? Que é a posição do sul global, da maioria global, como uma situação de expropriação e de exploração. E foi um pouco dessa tentativa que eu fiz para conectar, né, todos os assuntos que a gente está trazendo aqui dentro desse papo. E eu queria falar um pouco sobre a questão das terras raras, né? Você é uma parlamentar por Minas Gerais. Minas Gerais está no centro da exploração de minerais, de todos os tipos de minerais, não apenas de terras raras, mas, né, no centro da exploração de minerais no mundo, não é nem no Brasil, né? E hoje, né, quando a gente está falando de terras raras e minerais críticos, a gente está falando de algumas commodities, para usar uma palavra horrível, porque eu não vejo isso apenas como commodities, mas de algumas commodities que são essenciais para o desenvolvimento das novas tecnologias da informação e da comunicação e da tecnologia de ponta, né, de modo geral, desde de baterias, carros, passando por smartphones, inclusive data centers, também precisa. Isso. Então eu queria entender um pouco qual é a proposta, né, que você está levando à discussão no Congresso Nacional e de que forma que você tem visto a exploração desses minerais no Brasil afetar as comunidades, especialmente em Minas Gerais. Olha, a gente tem que lembrar que não existe soberania nacional
enquanto houver esse modelo de mineração no Brasil e na América Latina. O atual modelo de mineração que há na América Latina é para manter nós do sul global como neocolônias, como fazendas do norte global que vai retirar do nosso solo, nosso subsolo, as riquezas e a preço de banana, né? E eu digo sempre, não é vendendo montanha, não é moendo montanha que o Brasil vai ficar mais rico. Então, antes de entrar no tema especificamente, eu sempre falo que a mineração no Brasil é mais que uma atividade econômica. A mineração no Brasil é uma ideologia, porque tem essa ideologia que é impossível crescer sem mineração. Isso é mentira. Segundo o IBGE, os municípios minerados são os municípios que têm maior desigualdade socioeconômica. Se mineração trouxesse riqueza, Barão de Cocais seria o município mais rico do Brasil, seria Dubai do Brasil. Se mineração trouxesse riqueza, Minas Gerais seria um dos estados mais ricos do Brasil. Mineração não traz riqueza, traz pobreza para o município minerado. A riqueza fica com os sócios que estão lá fora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas acreditam ainda no Brasil que a mineração é um modelo para retirar minério. A mineração é um modelo para garantir a corrupção no Brasil. A mineração não está ligada a lucro. Ela está ligada à corrupção. É isso que mostra a Operação Rejeito. Aqui na Serra do Curral, o dinheiro que que circulou através do minério roubado e que nós denunciamos foi mais do que o PCC movimentou nos últimos anos. Na Serra do Curral? Na Serra do Curral. Então, assim, o que a gente está mostrando é que mineração ela é, em grande parte, abraçada por organizações criminosas. Isso a Operação Rejeito mostrou, a Polícia Federal mostrou. E a gente vai, eu pergunto, nós vamos avançar com esse modelo para as terras raras? Quer dizer, um modelo que vai continuar o Brasil vendendo montanha moída, sem valor agregado, que vai continuar violando direitos humanos, secando nossos aquíferos, se bem que terra rara não afeta tanto num processo de extração a questão dos aquíferos, como há no minério de ferro. Mas, para fazer minerodutos, questões como tal, gasta muita água. Data center consome muita água. Num cenário de crise climática que tem mostrado que, a cada ano que passa, o que se espera é aridez, seca, falta de água. Para quanto? Aí você concisa, a mineração representa hoje, em Minas Gerais, nos últimos 20 anos, uma média de 4% do PIB. Para 4% do PIB, a gente vai moer nossas montanhas, acabar com nossa água, poluir a atmosfera, alimentar uma máfia e mandar riqueza para fora e socializar a pobreza. Então, acho que antes de discutir o avanço sobre mineração de terras raras, que nós temos que fazer. Mas nós temos que discutir primeiro a modelagem da mineração no Brasil. Por isso nós defendemos a criação primeiro da Terrabras, que é justamente a gente ter uma mineradora brasileira a serviço da soberania nacional, porque se for minerar, que seja primeiro para o Brasil, que o percentual da riqueza fique no Brasil, com a maioria dos sócios brasileiros. Pois é, isso inclusive é o fundamento do seu projeto, né? O seu projeto é para que a concessão da exploração de terras raras e minerais críticos seja restrito a brasileiros natos ou naturalizados há 10 anos. De que forma você acha, né, que a restrição da exploração dessa atividade econômica a brasileiros natos e naturalizados pode impactar positivamente, por exemplo, para que a situação da mineração não seja essa, né? Exatamente. O que então a gente quer entender que se vamos avançar na mineração sobre terras raras, que o Brasil tenha total autonomia, que não sejam mineradoras internacionais que venham aqui, moem nossas montanhas, levam nossas riquezas e socializem a pobreza. Então, o que a gente propõe é justamente isso. Uma empresa brasileira com a maioria dos sócios brasileiros e que o percentual da riqueza fique para o desenvolvimento nacional e local. É esse que é o debate. Então, discutindo, já é uma outra proposta de mineração do que a atual, que é certamente neocolonial, para garantir o Brasil uma condição de neocolônia. Mas eu acho que tem um debate anterior a ser feito. Nós temos que avançar na mineração urbana. E o que é mineração urbana? É minerar celular,
é minerar esse microfone, é minerar essa televisão, é minerar eletrodoméstico e eletrônicos, que está cheio de terra rara. Aqui tem ouro, tem cobalto, tem um minério. E a gente geraria emprego, poluiria menos, gastaria menos água e entra na economia circular. Nós pegamos nosso celular e jogamos fora. Daria uma destinação para resíduos sólidos, de modo geral, né? Exatamente, a gente está discutindo eletrificar os carros, mas nós nem sabemos o que vamos fazer com os carros antigos. Substituir a frota, substituir 5 bilhões de veículos, 4 bilhões, não sei quantos são, né? Por 4 bilhões de veículos elétricos e fazer o quê com os outros? Né? Eu estive no Japão, olha que loucura, no Japão, 100% dos carros são reciclados. Isso é maravilhoso. No Brasil, quase não tem um debate sobre reciclar carro. Quase não tem, é muito tímido. Olha que loucura. E aí, falar, mas o carro elétrico não polui. Ele não polui quando está funcionando. Mas o impacto, a pegada ambiental de poluição, quando ele vai ser feito, e o seu descarte é gigantesco. Então, a gente tem que combater também essas narrativas. Então, avançar sobre mineração urbana, isso aqui vale muito, tem muita riqueza aqui. Para que abrir uma mina nova, se nós podemos minerar nossos eletrodomésticos, né? Eu acho que esse é o debate. Então, a gente acaba, pegando o link na sua fala, que o Brasil e a América Latina, o Sul Global, nessa condição de colônia, acaba abraçando também algumas narrativas, dentre elas da transição energética. Sem dúvida, temos que fazer transição energética, mas a preço de quê? Eu fui na Noruega, 100% dos carros deles são elétricos. 100% dos carros noruegueses são elétricos. Mas a custo de quê? Terras indígenas aqui, terras quilombolas. Sim. A custo disso, que o Brasil vai ficar eletrificando os carros de lá? E essa é uma característica, na verdade, do Norte Global de modo geral, né? A riqueza da qual o Norte Global usufrui, ela foi distribuída para o Sul Global, né? A pobreza que não existe no Norte Global foi distribuída para o Sul Global, né? A riqueza que está ali foi uma riqueza que foi extraída, que foi expropriada, né, da maioria global para que aqueles países tivessem condições de se desenvolverem. E de oferecerem a qualidade de vida que oferecem. E agora, mais uma vez, né, no discurso da sustentabilidade, essa mecânica ela se opera, né, de se argumentar que em benefício de uma transição energética que prevê a substituição de tudo, a substituição das frotas, a substituição dos equipamentos, a substituição de tudo isso para que se emita menos gás carbônico, né, por exemplo, nos motores a combustão, sem que se calcule, por exemplo, os impactos que isso possui no Sul Global mais uma vez, né, na maioria global mais uma vez, para a extração, exploração desses minerais que são essenciais para essa indústria. Então, é uma reprodução da mesma dinâmica que a gente vem observando, né, desde sempre. Assim. E eu desconfio que o termo transição energética é uma grande fake news, uma grande mentira desse século. Porque enfia a goela abaixo que nós temos que fazer a transição energética, eletrificar a nossa economia, eletrificar os nossos carros e nossos automóveis. Mas a custo de destruição de territórios tradicionais, moendo montanhas, e mais, a maior parte das terras raras não está indo para eletrificar carro. Não está indo para celular, está indo para a indústria bélica norte-americana. As nossas montanhas moídas aqui, que querem moer no sul de Minas, é a serviço de uma indústria bélica que está matando gente na Palestina. Então, assim, e aí enfia a goela abaixo, nós temos, todos os prefeitos falam, nós temos que eletrificar nossos ônibus. Sim, nós temos que eletrificar tudo, é o ideal. Mas a preço de quê? A preço de sustentar uma guerra, uma indústria bélica, uma guerra local contra as comunidades tradicionais, secar a água nos territórios no contexto de crise climática. É isso que a gente está querendo como transição energética? A transição energética que eu quero é outra. Eu quero que mineração urbana, que é minerar eletrodoméstico e celular, transporte público de qualidade, para acabar com esse fetiche de locomoção individual e valorizar transporte público e coletivo. É essa transição energética que eu quero. É reciclagem. Aqui em Belo Horizonte não recicla 5% do lixo. Belo Horizonte não recicla 5% do lixo. A transição energética que eu quero é que Belo Horizonte comece a reciclar 10% do lixo.
Por que não discute isso? Só discute minerar mais ainda. Por 2 motivos. Para manter o Brasil na condição de neocolônia e mineração, gente. Fala quem trabalha há anos nisso. Mineração não está relacionada a lucro. Mineração está ligada, na maioria dos casos, à estrutura de corrupção. É isso que eu penso. Muito bom, Duda. Nunca, ó, eu só tenho um processo contra mim. Um processo só. Durante minha vida pública toda. E esse processo é de quem? Do minerador. Da mineradora. Mas que me chamou de... No processo, me chamou de terrorista. 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 Tô tacando míssil de fiscalização deles. É difícil viver em Minas Gerais e não se indignar com o que acontece aqui, né? Então eu acho que a gente está um pouco marcado também pelo lugar onde a gente está, né? O nosso território, ele impacta muito a forma como a gente se indigna com essa realidade. Agora, você falava agora um pouco sobre a Terra Brás e sobre o projeto, né, que trata dessa garantia da exploração de minerais apenas para brasileiros naturalizados. E é bastante curioso, assim, porque isso... A história do constitucionalismo brasileiro, ela passa um pouco pela destruição das reservas que a Constituição sempre ofereceu para a garantia de uma economia que não fosse exatamente uma economia voltada para os interesses do capitalismo internacional. Um exemplo clássico disso é o artigo 171 da Constituição, que garantia, né, as empresas as empresas brasileiras e as empresas de capital brasileiro que tivessem mais de 70%, né, de controle acionário de capital brasileiro, alguns privilégios, inclusive nas compras públicas, nas contratações públicas, né? Esse dispositivo, no entanto, ele foi suprimido do texto constitucional em 92, né, por meio de uma emenda constitucional número 6, que tira do constitucionalismo brasileiro essa possibilidade de a gente dizer da existência, né? Mas ainda existem algumas reservas, né? Como, por exemplo, a radiodifusão. A radiodifusão, ela, por força também, né, da Constituição brasileira, né, no capítulo que trata da comunicação social, ela só pode ser outorgada a brasileiros natos e naturalizados há mais de 10 anos. E há, mais uma vez aqui, essa característica de que a gente está falando de atividades econômicas que são absolutamente fundamentais para a própria soberania ou para aquela doutrina da segurança nacional, né? Então, quando a gente está falando da comunicação social, acho que a história da humanidade, a história dos regimes, do regime nazifascista, por exemplo, mostrou que as tecnologias da comunicação àquela época, o cinema e o rádio, né, que eram as tecnologias emergentes, foram instrumentalizadas pelo regime para atacar direitos, para atacar, né, para distribuir, disseminar ódio, assim como na ditadura militar brasileira, né? A nova tecnologia da informação naquele tempo, que era a televisão, também foi utilizada como arma, né, do regime militar. Então, a Constituição, ela faz essa reserva. Ela fala, existe um mercado, existe um segmento, né, da atividade econômica que eu preciso proteger, porque essa é uma atividade econômica que ela, se executada, exercida por grupos econômicos em contrariedade, né, aos interesses, né, do povo brasileiro, essa atividade econômica pode produzir danos muito graves. E acho que quando a gente está falando de terras raras e minerais críticos, a gente está falando disso, né? E a proposta, por isso, assim, eu achei fantástico quando eu vi a proposta que seu mandato fez, tanto da Terra Brás quanto dessa... Vamos fazer um projeto de lei agora, quando entrar no ar, não sei se está ao vivo, né? Não né? Não tá ao vivo. Mas quando entrar no ar, eu vou rever, que eu ouvido assim, mas para a gente revogar esse dispositivo. É o sonho da minha vida. Vamos entrar, eu falo que você divulga que é sua, mas eu só assino que eu tenho que assinar. A gente faz isso. Não, a gente faz juntos, vamos revogá-lo, entrar para revogar. Aí entrou com o projeto de lei, começa a pautar, já está o compromisso aqui, ó. Já saímos com o projeto de lei aqui já. E a gente tem muito apoio na Faculdade de Direito da UFMG. Tem professores ali que estão, assim, que a missão da vida deles é revogar a emenda constitucional número 6. Então, tá aí. Fechou. Mas bem, passando um pouco mais adiante, agora eu queria falar um pouco de data center. Você entrou nessa discussão e eu acho que a gente está, né, num dos momentos mais importantes, né, do debate sobre data centers, porque a gente está vendo
uma grande rejeição nos Estados Unidos a essas infraestruturas. A população estadunidense, que é um país que tem mais de 2.000 data centers, se não me engano, está rejeitando a instalação de novos. Isso tem causado, inclusive, um dano à popularidade de Donald Trump, por conta dos impactos ambientais, por conta do aumento do custo da energia elétrica, por conta da poluição, né, das áreas de captação de água. Então, há uma rejeição, né, nos Estados Unidos à instalação dessas infraestruturas, enquanto o Brasil agora está discutindo redata, né, que é tipo assim, pode instalar e eu ainda vou te dar subsídio. E você apresenta um projeto que vai numa linha diferente, né, que não é uma negação ao data center, entendendo que também é uma infraestrutura importante para a economia digital. A gente precisa, inclusive, para garantir a soberania, que essas infraestruturas estejam aqui, mas que institui uma política nacional de sustentabilidade e eficiência energética para data centers. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que está sendo esse debate. É bem nessa linha, porque é muito comum, por onde nós passamos, as pessoas perguntarem qual que é a nossa posição sobre data centers, sobre inteligência artificial. Nós não demonizamos data centers, não demonizamos inteligência artificial. Nós entendemos que essas tecnologias têm que estar a serviço da soberania nacional, desenvolvimento do povo e crescimento do país. Essa é a nossa posição. E com isso a gente polui menos, inclusive. É esse que é o objetivo que a gente quer. Então, como há um debate global sobre data centers, e o Brasil, como sempre, abriu as porteiras para a boiada passar, e no caso aqui, entre as boiadas está o data center, eles estão chegando do Brasil sem nenhum tipo de regulamentação ou sem nenhuma proposta de sustentabilidade. Eu não gosto muito do termo sustentabilidade, né, porque é um termo já esvaziado, mas no sentido mais cru da palavra. Não há nenhuma contrapartida para as empresas que se instalam aqui, né, de ter o mínimo de respeito à pauta ambiental, à pauta hídrica, à crise climática e à transparência. Então, nosso projeto de lei primeiro propõe o quê? Transparência. Se instala o data center, ele vai ter que publicizar periodicamente os impactos hídricos, os impactos ambientais, quanto de eficiência energética foi impactado, para que a população e o governo nacional entenda o impacto daquela tecnologia. Primeiro, transparência, que é o básico. Segundo, que esses data centers tenham contrapartidas ambientais, mas que não sejam tal qual é na mineração, porque as contrapartidas da mineração não são colocadas em prática, né? E terceiro, que a gente tenha metas, já que se forem se instalar, que tenham metas de sustentabilidade, metas, né, de eficiência energética. A gente quer regulamentar o data center, para não virar terra sem lei. Porque, lógico que no mundo ideal, a gente gostaria que uma tecnologia que não causasse tanto impacto. Mas, se vai causar impacto, que pelo menos seja regulamentada, esteja a serviço, né, de crescimento local e nacional, com transparência e o mínimo de respeito às pautas ambientais. É uma tecnologia extremamente impactante no ponto de vista socioambiental. Então, nós temos que ficar muito próximos. Então, nosso projeto de lei é justamente para isso. Dar o máximo de transparência e com metas. Porque se aquele data center, em determinado período de meta, 4 anos, não cumpriu as metas de eficiência energética, sustentabilidade, etc., transparência, aqueles data centers vão ser retirados daquele espaço. Não podemos deixar alocar um data center e deixar 20, 30 anos sem nenhum tipo de regulamentação ou debate. Sim. Ou seja, o que a gente quer é que o Brasil esteja preparado para essa tecnologia internacional, para que não se mantenha novamente como neocolônia, em que as empresas internacionais se instalam aqui sem nenhum tipo de contrapartida ou de transferência de recurso para a população, sobretudo local, né? É isso que a gente está querendo. E o projeto está tramitando, tem avançado. Nós temos dialogado com o governo também. E eu acredito que esse tema vai ser o grande tema dessa eleição, sabe? Inteligência artificial, data center, emprego. Então, vai ser um tema importante. E assim, olha como avança muito rápido. Vamos lembrar que há 4 anos atrás, na eleição de 4 anos atrás, nem se discutia essas questões.
Né? Por isso que o Brasil está atrás, está em dívida ainda, atrasado na legislação socioambiental para essas questões, sabe? Então é isso que a gente está defendendo e discutindo no Congresso Nacional. Maravilhoso, Duda. E eu concordo com você que o debate das tecnologias digitais será um dos principais debates das eleições de 2026, e especialmente sobre data centers. É um tanto curioso assim, que o processo de instalação de uma infraestrutura como essa gera uma série de empregos, né? De empregos diretos e indiretos, porque são investimentos multibilionários. Mas após a conclusão da instalação de uma infraestrutura como essa, a mão de obra necessária para manter um data center funcionando é muito baixa. Uhum. Existe um caso específico nos Estados Unidos, que eu não estou me recordando agora em qual estado, em qual município, mas era um data center do Google, que foi prometido que a geração de mais de 15 mil empregos, e que o data center opera hoje com cerca de 12 funcionários. Nossa Senhora. Porque ali, um data center, ele basicamente é um celeiro de dados, né? Uhum. Ele não produz nada, ele não gera informação, ele basicamente é um celeiro de dados e de processamento de informações. Então, a força de trabalho necessária para manter uma infraestrutura como essa funcionando é basicamente a força de trabalho para limpeza, para manutenção, né? Para garantir que aquela instalação esteja perfeitamente funcional. Mas ali não há geração. Ali não há um processo produtivo, né, que leve a algum bem, a agregação de valor ou qualquer coisa que o valha. Então, é uma promessa de dinheiro a curto prazo que encanta, especialmente gestores públicos de pequenas municipalidades, onde um investimento como esse pode gerar um impacto no curto prazo muito grande para a comunidade que está ali, ou pelo menos parece gerar um impacto muito grande, né? Essa promessa de um impacto muito grande, um impacto positivo. Mas o final é essa realidade de que não há geração de empregos e de que aquela comunidade ainda é obrigada a suportar os efeitos colaterais, né, da instalação daquilo, né, os efeitos políticos, sociais, econômicos e ambientais. Você foi no cerne da questão. A gente não pode deixar o município refém dessas grandes empresas, porque o prefeito não tem força política. Os prefeitos, em sua maioria do interior, sobretudo, não têm força política para enfrentar um grande oligopólio como esse. Por isso que a gente está propondo uma regulamentação com diversas contrapartidas, mecanismos de transparência, já que a gente não consegue blindar, mas que seja pelo menos pautado na eficiência energética. Perfeito. E isso, diferentemente do que alguns acham, não vai impossibilitar a implementação. Em outros locais do mundo já tem avançado nesse debate. O que a gente quer é que o Brasil não seja um celeiro histórico de poluição. O que a gente quer é que, se for se instalar, que se instale na melhor tecnologia possível, com o tema da eficiência energética e o respeito com os impactos socioambientais. É isso que a gente está lutando. Maravilhoso. Até mais uma coisa. Eu sou conselheiro consultivo da Anatel também. E da Comissão de Tecnologia do Conselhão também. E especialmente na Anatel, a gente tem discutido bastante a homologação de data centers, porque até cerca de 2 anos atrás, os data centers eles eram, né, instalados, eles eram implementados no Brasil sem que houvesse qualquer homologação da agência reguladora, da Anatel. Assim como o celular, ele tem uma homologação. E a Anatel passou a exigir essa homologação. E foi aconteceu uma grande revolta, assim, uma resistência, né, desses grandes oligopólios em aceitarem que a Agência Reguladora Brasileira de Telecomunicações tivesse competência para regulamentar a homologação dessas instalações. E aí penso também que o plano ele pode passar, inclusive, pelo processo homologatório da Anatel. Para que os índices de eficiência energética e etc. sejam índices que precisam ser observados no próprio processo de homologação. Mas aí é uma ideia para a gente discutir depois. Mas é exatamente isso. O problema todo é modelagem, sabe? Então a gente vai discutir. Vamos discutir o avanço da mineração, mas está a serviço de quê? Qual que é o preço? Qual que é o custo socioambiental? Sim. Data center, a preço de quê? Qual que é o custo socioambiental? E atravessando toda essa situação, é a questão da soberania nacional. É isso. Que é o grande tema brasileiro hoje, é a soberania nacional.
Então, a gente tem que estar, essas tecnologias têm que estar a serviço do desenvolvimento nacional e da soberania nacional. Historicamente, não estiveram a serviço. Pelo contrário, foram marcas do neocolonialismo na América Latina. A gente pega países como a China, por exemplo, essas tecnologias estão a serviço da China para o desenvolvimento chinês. Sim. Né? E aqui a gente vê o contrário. Né? Não, maravilha. Inclusive, já entrando nesse último ponto que eu queria discutir com você, que é a utilização dessas tecnologias para afetar processos democráticos, para afetar direitos de diversos grupos sociais, e agora falando especialmente também de mulheres, né? A gente tem visto uma ascensão em larga escala de discursos de ódio, discriminatórios, misóginos, violentos contra mulheres. Agora, nas últimas semanas, inclusive, a coisa tomou uma proporção que era inimaginável, né? Porque a gente viu um guru do bolsonarismo nos Estados Unidos sugerindo que mulheres deveriam parar de votar. E acho que na última semana também teve um episódio aí do Globo Repórter que discutiu, né, os conteúdos misóginos, a incitação à violência contra mulheres, né, enfim, pelo simples fato de serem mulheres. E esses discursos, eles estão se operacionalizando de forma principal nas redes sociais, né, nessas tecnologias. E o Max Fischer, ele tem um livro, né, que é A Máquina do Caos, em que ele discute a forma como o Vale do Silício, especialmente durante o desenvolvimento do Facebook, compreendeu que haviam algumas comunidades de grupos misóginos que se sentiam ressentidos com o fato de as mulheres estarem ganhando direitos e que os direitos das mulheres, né, representavam para essas pessoas uma ameaça, né, uma ameaça de perderem esses privilégios que os homens, né, que o masculinismo sempre teve. E essas plataformas, elas deliberadamente entenderam que dar espaço para esse tipo, isso segundo o Max Fischer na apuração que ele fez lá, que dar espaço para esse tipo de conteúdo era positivo para garantir o engajamento tanto desses homens que teriam a possibilidade de distribuir o seu conteúdo por ali, mas também das mulheres que se sentiram afetadas por esse conteúdo e iam desejar reagir, né, a isso. Então, é tudo uma grande decisão deliberadamente tomada para que esse tipo de discurso tenha espaço, o masculinismo tenha espaço, e para que isso suscite também o ódio, o ódio dos masculinistas e a indignação das mulheres contra isso. Então, é basicamente esse o cenário, né, que a gente está vendo. Eu acrescento que uma visão mais holística e global e econômica. Nós vivemos hoje a maior crise da história do capitalismo. Sim. Vamos lembrar que nós estávamos meses atrás à beira de um ataque nuclear, em que o líder da maior potência capitalista, que é o Donald Trump, ameaçou um bombardeio nuclear no Irã. E nós vivemos um cenário de tamanha barbárie e violência que nós estamos naturalizando o fato de um presidente da maior potência americana ameaçar o Irã com um bombardeio nuclear. Sim. E nesse cenário de crise econômica, eu digo sempre, em países do sul global, sobretudo no Brasil, a categoria de humanidade nunca foi dada. Sempre teve em disputa. Vamos lembrar que até 3 séculos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. E por que eu digo isso? Nesse cenário de crise econômica, acirra esse debate sobre quem é humano e quem é menos humano e quem não é humano. Porque o humano é o sujeito de direito, é aquele que tem direito. E numa crise econômica, de uma política neoliberal, que não é possível garantir direitos para todos, porque a Revolução Burguesa falhou. A proposta era garantir direitos para todos e isso falhou. E numa crise aumenta mais ainda esse cenário. Então, a gente vê retiradas de direitos, mas também por trás, subjacente a isso, a ideia de quem é humano. Então, a gente vê essa cultura patriarcal, masculinista, querendo reforçar de que humanos são os homens e as mulheres são menos humanas, porque os direitos são nossos e não delas.
Então, acho que primeiro é entender esse cenário de crise. Então, como fala o Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. E nesse cenário de crise econômica, é um terreno fértil para o crescimento do fascismo, do crescimento desse discurso red pill, machista, patriarcal, porque o que está por trás é quem vai conquistar, quem vai ter direito às migalhas que essa crise econômica está oferecendo à população. Então, volta esse debate, mulher não pode votar. Bom, a gente viu uma influenciadora bolsonarista lá de São Paulo gravando vídeo dizendo que é contra o voto feminino. Sim. Né? E querendo retirar direitos de mulheres. E o processo de desumanização é tamanha que ele vai no campo do discurso de coisificar mesmo. Então, esses discursos de ódio que vão ganhando força nas redes, através de grupos neonazistas que se articulam em chans, em algumas plataformas, é justamente para mostrar: vocês não são humanas, vocês são coisas, são seres abjetos. Sabe? Por isso que a gente luta tanto pela regulamentação das redes sociais, porque primeiro, no ponto de vista discursivo, a gente faz o enfrentamento a essa lógica, né, do discurso de ódio, do discurso de objetificação, num cenário extremo que a gente está vendo agora. Esses grupos, esses movimentos Red Pill, que eu criei um projeto de lei. Exato, que tá, é o 988, né? Isso, para criminalizar o movimento Red Pill, para criminalizar essas organizações que se articulam em esfera virtual para propagar discurso de ódio. Porque o que está em debate ali é a construção, né, de uma ideologia que infelizmente é cada vez mais popular entre a juventude, de ódio às mulheres e por isso entender as mulheres como não humanas, sabe? Não há nenhum tipo de regulamentação na rede social brasileira. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. E eu digo, essa eleição, eu estou extremamente preocupada, sabe? Porque, para mim, vai ter intervenção nessas eleições. Sim. E a intervenção não vai colocar um tanque de guerra, não é assim. Nós estamos num cenário de big techs que a gente não sabe como que é o algoritmo. É absolutamente opaco e impossível para que as instituições brasileiras... É óbvio que a gente tem uma série de avanços nos últimos anos, né? O Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, estabeleceu ali um rol de obrigações. O Tribunal Superior Eleitoral também criou uma série de salvaguardas e obrigações para o uso de inteligência artificial generativa, para publicidade digital. Mas nada disso é eficiente se a infraestrutura e a forma, né, como essas redes sociais operam, como o conteúdo é distribuído, se tudo isso é opaco e é impossível auditar, é impossível dizer se houve realmente um privilégio dado a um candidato ou não. Tem um caso muito curioso na Índia, que o partido do Modi, nas eleições, eu não me lembro de que ano foi, a Meta cobrou do partido do Modi cerca de 60% a menos do que cobrava para os opositores para o impulsionamento de conteúdo político eleitoral durante as eleições. Então, como que... E eles conseguiram acessar essa informação, não sei de que forma, isso é uma reportagem, inclusive, está na Al Jazeera, mas como que funciona esse processo eleitoral em que uma corporação que está sediada em uma outra jurisdição consegue dizer, você, um candidato X, vai pagar 100 e o outro vai pagar 40. Pela mesma distribuição. E tudo isso sem que exista, sabe? Então, eu estou muito preocupado também com o cenário eleitoral. Eu não vou dar nome aos bois, mas, por exemplo, quando teve aquele vídeo viral do Nicolas Ferreira, que era uma fake news em relação ao Pix, uma pessoa muito próxima minha, uma amiga minha, que é da política, me disse, olha, ligaram para tal pessoa, a Meta ligou para tal pessoa, estava do lado, perguntando se a tal pessoa queria fazer o vídeo resposta. Eu falo, peraí, se há, de um lado, um vídeo ultra viral e do outro, uma empresa que liga para um opositor, perguntando se aquela pessoa quer gravar um vídeo para responder, para que se viralize também, nós temos por trás, então, políticos que não são sujeitos, que viram marionetes da Meta e nós patrocinando isso através do algoritmo. E digo assim,
quando teve... Estava discutindo a cassação do Glauber. No dia da votação da cassação do Glauber, perfis de políticos progressistas sumiram da lupa de pesquisa do Instagram. E a Meta não explicou até hoje porque disse que foi um bug. Bugs como esse podem acontecer na semana da eleição. O algoritmo pode entregar menos para um do que para outro. E qual transparência nós temos nisso? Sabe? E esses discursos de ódio, para não fugir da sua pergunta, eles estão a serviço da mesma lógica, que é justamente esvaziar o conteúdo democrático da sociedade brasileira. Porque a partir do momento que você coloca as mulheres como objeto de violência a ser coisificado, é querer retirar as mulheres da vida pública, do debate público, da vida política. E com isso o poder fica sempre na mão dos mesmos, que são esses masculinistas, red pill, milionários, que tomam conta do Congresso Nacional. Sabe, a gente tem conseguido no Brasil avanços democráticos, primeiro na participação das mulheres, historicamente, e hoje da diversidade. Vamos pegar que nas últimas eleições, os grandes avanços e grandes votações que nós tivemos em esfera nacional foram de população de travestis. Eu, Érica e outras candidatas em esfera local que conseguiram votações recorde. E nós somos grande alvo dessa discurso red pill de violência, porque quer que eu não participe do processo eleitoral e quer que nós não participemos do processo eleitoral, que ele fique sempre no mesmo, sabe? Então me preocupa, essas ameaças de morte que nós sofremos não são apenas um ponto de vista discursivo. A pessoa que me ameaçava de morte está presa, a pessoa que ameaçou deputados estaduais outra pessoa também está presa, e especificamente o que me ameaçou de morte, nesses grupos masculinistas, foi preso não porque me ameaçou, foi preso porque estava relacionado a um estupro coletivo que aconteceu em São Paulo, e que está sendo investigado também por um assassinato de uma gamer de São Paulo que foi esquartejada. Então, esses não são adolescentes que têm meramente discurso de ódio, eles têm prática de ódio, fazem golpe por meio do cartão de crédito e conseguem dinheiro e sustentam pessoas que invadem a escola para cometer atentado terrorista. Isso que está dizendo não sou eu, é a Polícia Federal. O cara que foi preso por me ameaçar estava em grupos que dava golpe no cartão de crédito na internet, conseguia dinheiro, pesquisava em fóruns jovens que iam cometer o autoextermínio e falava, já que você vai cometer autoextermínio, leve mais gente com você. Aí pagava Uber para a pessoa, pagava arma para a pessoa e mandava essa pessoa entrar nas escolas para cometer atentado terrorista. Aqueles atentados que estavam acontecendo nas escolas há 3 anos atrás, eram esses grupos que me ameaçavam. Sim. A gente teve, quando a Isa Lourença, né, sofreu aquela primeira ameaça na Câmara de BH, ela entrou em contato com a gente, porque a gente tinha um grupo que fazia monitoramento de chance, né? E ali a gente começou a encontrar diversos desses shunners, né, que estavam organizando essas ameaças. Porque primeiro eles informavam no grupo que eles iam fazer a ameaça, e depois eles faziam uma ameaça, porque existe toda uma cultura naquela subcomunidade que para eles é um jogo, né? Então, assim, ele fala, eu vou fazer isso e isso daqui vai viralizar. E aí, depois que ele comete, né, depois que ele executa aquela prática, eles ficam se vangloriando da repercussão que aquela prática teve. Então, a gente começou a perceber esse comportamento de que primeiro eles anunciavam o que eles iam fazer. E depois eles iam lá e se vangloriavam da repercussão. Então, nós começamos a identificar antes da ameaça acontecer. E começamos a comunicar algumas parlamentares. Né? Você vai receber uma ameaça, você vai receber uma ameaça. E foi acontecendo, efetivamente. Né? Então, a gente colaborou também ali com a Polícia Federal. Que ótimo, parabéns. A gente colaborou, a gente enviou, né, alguns dossiês, inclusive, que ajudaram. A gente está chegando no fim e queria fazer 3 considerações aqui a partir dessa sua última fala. Primeira consideração importante, né, impossível que no regime democrático, com a vigência da Constituição brasileira, que se retirem direitos de mulheres sem um golpe de Estado. Uma segunda consideração é que a gente está falando de grupos
quando a gente está falando desses grupos econômicos, né, a gente está falando de grupos econômicos que querem substituir o Estado por si mesmos, pelas empresas de tecnologia. E a terceira consideração que eu queria fazer, eu me esqueci, então eu vou passar para o final. A terceira consideração é que vocês são maravilhosos. Eu me esqueci mesmo. Qual era a terceira? São 3 perguntas bem ping-pong. Duda, vontade. Se você tivesse... Qual é a menor mudança possível que a gente pode fazer no Estado brasileiro? A menor mudança para a gente produzir, para a gente chegar mais perto do ideal de justiça, desse ideal todo que a gente está conversando. O menor possível é garantir paridade entre homens e mulheres no Congresso Nacional. Perfeito. Maravilhoso. Duda, o que o Brasil faz melhor do que o mundo inteiro? Nossa Senhora! É um ping-pong difícil aqui. O que o Brasil faz melhor do que o mundo inteiro é música. Nossa música é a melhor música do mundo. Concordo. E por último, Espanha ou França, hoje? Então, todo mundo que eu tô torcendo tá perdendo. Tá terrível. Olha, Espanha ou França, eu gosto muito, eu tenho relação de estudar as duas culturas. Eu não vou dizer do futebol, eu gosto muito das duas culturas. Mas eu prefiro a Espanha. Espanha. E agora vamos considerar que a Argentina ganhou da Inglaterra, que eu também não sei se vai acontecer. Agora a pergunta mais difícil: Espanha ou Argentina? Então, olha só, a gente está no debate, porque o futebol trabalha na esfera do ilógico, né? Então, e do irracional. Nós estamos tentando racionalizar a questão. E está me incomodando esses debates racistas que estão acontecendo. Esses atos racistas que estão acontecendo no futebol, na Copa do Mundo, da torcida da Argentina, sabe? O Brasil tentou fazer o mesmo, que vergonha, não conseguiu, e a Argentina. Então eu vou torcer contra a Argentina. Eu tenho carinho imenso pela Argentina, enquanto país, fora Milei. Eu amo a Argentina, mas eu acho que tem que ser castigado. Não podemos deixar uma torcida com práticas racistas vencer a Copa do Mundo, comemorar. Eu também concordo com você, e também a gente tem o Pedro Sanches aí, um belo primeiro-ministro belo, né? Exatamente. Mas bem, muito obrigado, Duda, foi um prazer te receber aqui. Também muito obrigado a você que acompanhou mais esse episódio do Papo Gigante. Se inscreva aqui para receber os próximos episódios. Tchau, tchau.